Olá pessoal, sou Edipo Augusto Ferreira Macedo, advogado, sócio administrador da Ferreira Macedo Sociedade Individual de Advocacia. Se você está tentando se aposentar e o INSS ignorou o tempo que você trabalhou em condições prejudiciais à saúde, o erro pode estar na data que você está apresentando. Muita gente perde anos de contribuição porque não entende que as regras para ganhar o tempo especial mudam completamente dependendo do ano em que o trabalho foi feito. O que você está vendo na tela é o artigo 269 da Instrução Normativa 128 do INSS, atualizada recentemente pela IN 141 de 2022. Esse é o manual que o servidor do INSS usa para decidir se o seu trabalho vale mais ou não. Vamos dissecar isso agora. Artigo 219. Perdão, 269. Considerando o disposto nos artigos 260 a 262, as atividades exercidas serão analisadas conforme quadro constante no anexo 16, enquadramento de atividade especial. Basicamente, o INSS diz: não invente moda. Existe uma lista oficial, chamada Enquadramento de Atividade Especial, prevista no anexo 16, que define o que eles consideram atividade especial. Vamos lá. O anexo 16, vocês estão vendo aqui na tela, ele está disponível no portal IN e vamos deixar para download na descrição desse vídeo, tá? Ele é basicamente o mapa de enquadramento de atividade especial. É esse documento que diz qual lei e qual papel o servidor do INSS deve cobrar de você, dependendo do ano em que você ou o segurado, o seu cliente trabalhou, tá? Aqui a gente tem a Era de Ouro, né? Até 1995. Período trabalhado até 28 de abril de 1995. Enquadramento pelo Decreto número 53.831 de 64 e anexos 1 e 2 do Decreto 83.080 de 79. Os documentos, o formulário, a carteira profissional, a CTPS e o LTCAT obrigatoriamente apenas para agente físico ruído. Até abril de 95, a regra era simples. Se a profissão estava na lista da lei, o tempo era especial. Você prova isso só com a carteira de trabalho ou um formulário simples. Mas o segredo aqui é o ruído, né? Repare que a tabela diz LTCAT obrigatoriamente para agente ruído, agente físico. Para qualquer outro agente, químico ou biológico, antes de 95, o INSS não pode exigir laudo técnico, apenas o formulário. Se exigirem, né, a exigência é ilegal com base na própria IN deles. Aí nós temos aqui a primeira transição, né, de 29 de abril de 1995 a 3 de outubro de 1996. Enquadramento pelo código 1.0.0 do Decreto 53.831 de 64, anexo 1 do Decreto 83.080 de 79. Os documentos são o formulário e o LTCAT, obrigatoriamente para agente físico ruído. Aqui a categoria profissional começa a morrer, né? O foco passa a ser o código do agente nocivo. Muita gente acha que em 1995 tudo mudou, mas olha a tabela, né? O LTCAT ainda só era obrigado para ruído. Se o seu cliente trabalhava com agentes químicos nesse intervalo, o formulário, né, o antigo DSS 8030, sem laudo, ainda tem validade para o enquadramento. Aqui, nós temos o fim da benesse, né? De 14 de outubro de 1996 a 5 de março de 1997. É o enquadramento pelos mesmos decretos anteriores, né? E formulário LTCAT ou demonstrações ambientais para todos os agentes nocivos. A partir de outubro de 96, a folga acabou. Não importa o agente, se é químico, físico ou biológico, agora precisa de laudo técnico para tudo. Perceba que a norma fala em demais demonstrações ambientais, né? Isso é uma brecha estratégica. Se a empresa não tem o LTCAT da época, que provavelmente não tem,
né? Você pode usar o PPRA, PCMAT, desde que contenha os dados técnicos necessários, né? Ante a obrigatoriedade de manutenção no arquivo por 20 anos dessa documentação, é realmente muito raro que eles ainda existam, tá? Agora, de 1997 até 2003, todo esse período aqui, a nova era dos decretos. De 6 de março de 1997 até 31 de dezembro de 2003, enquadramento pelo anexo 4 do decreto 2172 de 1997 e posteriormente pelo decreto 3048 de 1999, o atual regulamento da Previdência Social, né? O RPS. Os documentos são semelhantes. Formulário, LTCAT, só que confrontados com o CNIS, o Cadastro, né? Nacional de Informações Sociais, temos vídeo a respeito, queira consultar a nossa videoteca. A gente acaba de entrar na fase moderna. Os decretos antigos caem e entra o RPS. E aqui surge, né, realmente, vale destacar o confronto com o CNIS. A tabela deixa claro que a partir de 1999, o INSS vai olhar se a empresa pagava o adicional de alíquota para aposentadoria especial. Se o formulário diz que é especial, mas o CNIS não tem um indicador, o INSS vai travar o benefício e você terá que provar a divergência, né? Agora, a partir de 1º de janeiro de 2004, é a era do PPP. O enquadramento se dá pelo anexo 4 do RPS, né? E o documento único exclusivamente o perfil profissiográfico previdenciário. De 2004 para cá, o PPP reina absoluto. Ele substituiu todos os antigos formulários. O PPP dispensa o LTCAT? Para o INSS, sim, mas cuidado, o PPP deve ser assinado por um responsável técnico, tá? Se o PPP não indicar o engenheiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho, ele é inválido. E, além disso, o confronto com o CNIS aqui é automático, certo? Então, por que o direito ao tempo especial nem sempre depende de laudo técnico, né? Veja o que diz o parágrafo 1º sobre as profissões. Fica assegurada a caracterização por categoria profissional até 28 de abril de 1995, véspera da publicação da Lei 9.032. Até abril de 1995, o INSS não exigia medição de ruído ou laudo para muitas profissões, acabamos de ver, bastava provar que você era médico, motorista de caminhão, soldador, frentista, por exemplo. Isso é o que chamamos da presunção de insalubridade, né? Se você trabalhou nessas funções antes de 28 de abril de 1995, você não precisa de laudo técnico complexo, tá? Basta anotação na carteira de trabalho e se o INSS te exigir um PPP desse período antigo, eles estão descumprindo a própria norma. Mas agora, se você quiser transformar esse tempo especial em comum para se aposentar mais cedo por idade ou tempo de contribuição, a regra mudou drasticamente após a reforma, né? Parágrafo 2º, a conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum aplica-se somente ao trabalho prestado até 13 de novembro de 2019. Aquele multiplicador, né, ganhar 40% a mais de tempo para homens, 20% para mulheres, morreu no dia da reforma da Previdência. Muita gente acha que pode converter o tempo trabalhado em 2021, 2022, só que não pode. O pedágio, né, ou o aumento do tempo só vale para o que você trabalhou antes de 3 de novembro de 2019. No seu planejamento, separe o tempo em duas caixas, né? A caixa pré-reforma com conversão e a caixa pós-reforma, o tempo comum seco, né? E para fechar, existe uma regra de ouro aqui, sobre como o INSS deve formalizar essa análise. Se eles não fizerem isso, o processo é nulo, tá? Parágrafo 4º, dever do servidor, pessoal. A análise administrativa da atividade especial por categoria profissional deverá constar em despacho específico conforme o anexo 28.
é um instrumento recente, você pode encontrá-lo no portal IN, vamos deixar aqui anexo na descrição do vídeo. O servidor não pode simplesmente dizer não de boca, uma linha no processo. Ele é obrigado a preencher o documento específico, né, o anexo 28, explicando por que aceitou ou negou sua profissão como especial. Isso sem adentrar no mérito de avaliação da Perícia Médica Federal, né? Se o seu pedido foi negado, a primeira coisa que você deve procurar no processo administrativo é esse despacho. Se o servidor não fizer ou não fez esse documento, você tem um argumento fortíssimo para anular a decisão no Conselho de Recursos ou na Justiça por falta de documentação. Perdão, por falta de fundamentação, né? Em resumo, até 1995, a profissão manda. Até 2019, a conversão existe e, em todos os casos, o INSS tem que fundamentar a decisão no despacho próprio. Se você tem tempo especial parado no INSS, baixe o seu processo administrativo hoje mesmo e procure esses erros que acabamos de ver. Se esse vídeo lhe foi útil, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e até a próxima.